Gaspar, nesta altura? Bom, nós não poderemos compreender este folhetim sem compreendermos ou sem analisarmos o comportamento de cada um dos protagonistas políticos neste filme. E realmente o filme começa justamente com a demissão de Vítor Gaspar. Isso é o epicentro desta crise e, porventura, o episódio central deste folhetim. Vítor Gaspar demite-se, mas não se demite de qualquer forma. Demite-se com uma carta. E essa carta é muito reveladora. É reveladora, em primeiro lugar, do seguinte. Diz o Sr. Ministro das Finanças: ao longo destes 2 anos, o resultado é um resultado de falhanço. Falhei. Explicando, aliás, que falhou porque a recessão foi pior do que ele pensava, isto é, procura interna, desemprego, mas também porque essa recessão teve consequências nas finanças públicas e impediu que obtivéssemos ou que alcançássemos as metas definidas no memorando em termos de déficit e em termos de dívida. Tem toda a razão. Foi um falhanço. Um falhanço que ele descreve nessa carta. Mas acontece que o falhanço do ministro Vítor Gaspar, expresso na carta, é mais que o falhanço dele. É o falhanço do governo. Porque, afinal de contas, este governo... do ajustamento, no seu todo, e do programa, é certo. Porque este governo não teve outra política senão a política de Vítor Gaspar. Portanto, o que ele deixa nesta carta é, de certa forma, um testamento de governo que falhou nestes 2 anos. Mas essa é a parte reveladora da carta. Há outras 2 partes. A segunda parte é talvez aquela... Ou melhor, estas 2 partes são as partes menos nobres da carta. A primeira é aquela em que ele deixa algumas alfinetadelas. Isto é, alguns reparos, alguns esboços de pequenas vinganças mesquinhas relativamente aos seus colegas. Começa por dizer, já iremos a Pedro Passos Coelho, que também não é dispensável nessa carta. Começa por dizer que não lhe deram atempadamente, é aliás a única palavra que ele põe em itálico, condições para fechar a 7ª avaliação. Sim. E isso é a razão que ele invoca para dizer, bom, então se não me deram a tempo esse mandato para fechar a 7ª avaliação, eu agora não estou em condições de prosseguir a 8ª avaliação e as negociações com a Troika. E o que é espantoso nesta carta é que Vítor Gaspar diz, no essencial da carta, tudo isto falhou, mas, Sr. Primeiro-Ministro, espero que encontre alguém para prosseguir esta política. Ora, se falhou, talvez fosse bom encontrar alguém, não para prosseguir esta política, mas para mudar de política. No entanto, Vítor Gaspar continua agarrado àquilo que são as suas certezas. Mas as previsões também falharam aí, não é? As previsões falharam também. As previsões falharam em todos os domínios e já falaremos disso também. Mas acontece que a carta não deixa de ter um certo cinismo. Porque no final ele diz, Sr. Primeiro-Ministro, espero que com esta demissão o senhor tenha agora condições para a liderança do governo e para manter a coesão dentro do governo. Ora, isto significa que Vítor Gaspar nunca achou que houvesse nem liderança, nem coesão no governo capaz de garantir uma governação que estivesse à altura dos desafios. E como é que, na sua opinião, ele poderá ter aguentado tanto tempo, porque ele estava a pedir a demissão desde setembro do ano passado? Pois, isso é outro aspecto absolutamente como é que um governo se mantém em funções e prepara uma ministra para ser sua sucessora? Vamos lá ver, eu não vejo as coisas assim. O que vejo é uma carta que tem um notável cinismo. Porque, afinal de contas, o Sr. Ministro das Finanças diz-nos que há 8 meses, repare bem, há 8 meses, quando fez o tal orçamento, que continha um brutal aumento de impostos, ele pediu admissão. Quer dizer, o que é que ele pretendia? Fazer o orçamento com brutal aumento de impostos e depois ir-se embora. E deixava ao governo, olha, agora executem-no, agora defendem-no. Ora, isso não é próprio. Ou foi quando começaram exatamente os problemas com... Sim, mas essa altura acaba por coincidir com os problemas com o CDS, nomeadamente na taxa social única também, não é? Saber. Agora, o que nós sabemos é que ele fez o orçamento e, a seguir a fazer o orçamento, pediu a sua demissão ao Primeiro-Ministro, tal como ele diz na carta. Ora, eu não acho isso bem, não acho isso próprio de um governante. Quando se faz um orçamento, leva-se até ao fim, discute-se, aprova-se. Depois há, naturalmente, um momento em que se pode decidir, olha, eu não tenho condições agora para o executar, mas não se deixa um governo com um orçamento daqueles nas mãos, agora fiquem com este menino que eu vou-me embora. A saída de Gaspar poderá também indiciar algo sobre o país que não sabemos na realidade? Bom, há sempre coisas que não sabemos, mas sabe uma coisa, este ministro chegou cheio da soberba de quem vem dar lições
e cheio daqueles tiques de superioridade técnica de quem acha que tem as soluções perfeitas e indiscutíveis para a situação. Ao fim de 2 anos, sai com a sua reputação nesse domínio absolutamente destroçada. Era obstinado, na sua opinião? Não sei, eu não o conheço. Agora, o que sei é o seguinte, é que um estadista não faz o que ele fez. Eu não participo nesse coro de elogios fúnebres a quem saiu. Eu não achei apropriada esta carta, porque esta carta deixa a quem fica, aos seus colegas, àqueles que tenho certeza muitas vezes o apoiaram e o apoiaram em condições muito difíceis, uma tarefa ainda mais difícil. Porque esta carta vem confirmar o seguinte: agora já não é a oposição a dizer que o governo falhou nestes 2 anos, já não são os parceiros sociais, agora é o próprio governo a assumir que nestes 2 anos isto foi um falhanço. Essa carta poderá, na sua opinião, subsumir uma espécie de traição? Não, eu não quero utilizar essas expressões. Eu acho que é uma carta cheia de cinismo, é uma carta que tinha como efeito deixar a quem o substitui e a quem cá fica condições mais difíceis para agora exercer a governação. Não quereria ele ficar com o ónus de um segundo de resgate, por exemplo? Mas tudo o que... Sabe, eu nunca gostei daqueles que não levam a sua tarefa até ao fim. Nunca gostei. E acho que aqueles que assumem uma tarefa devem, a não ser que haja razões muito ponderosas, não o facto de não lhe terem dado a tempo o mandato para negociar a 7ª avaliação, que se demitam. É o que me garante que não quer afundar isto é tudo o que eu tenho a dizer sobre Vítor Gaspar. Quer dizer, acho que ele confirma o desastre do governo. E agora bem pode o governo vir dizer o que quiser. Estes 2 anos, está aqui dito, foram 2 anos de falhanço. E agora? Agora passemos